compaixão não solicitada, a ajuda que não foi chamada, o conselho que veio sem permissão, tudo isso e muito mais, segundo Nietzsche, é uma forma de violência silenciosa. Maquiavel, por sua vez, sabia que oferecer-se demais torna você descartável. Ele escreveu certa vez que o príncipe que se coloca à disposição sem ser chamado perde valor. Ele se torna um serviçal, não um governante. Nietzsche foi impiedoso com as virtudes que a sociedade cristã e moderna tanto exalta. E uma das que ele mais atacou foi a compaixão, especialmente a compaixão que se oferece sem ser chamada. Para Nietzsche, a compaixão não solicitada é uma forma de dominação. É você colocar o outro na posição de vítima, de inferior, de incapaz. E ao fazer isso, você se coloca como o salvador, o superior, o que sabe o que é melhor. Parece nobre, não é? Mas Nietzsche desmascara a intenção. A compaixão é o perfume da alma fraca. Quem precisa salvar os outros, na verdade, precisa se sentir importante. Quem oferece ajuda sem ser chamado, na verdade, está alimentando o próprio ego. Hoje, iremos ver por que essa necessidade de salvar os outros é uma armadilha. Uma armadilha que você provavelmente nem sabe que está armando contra si mesmo. Se você gosta de filosofia estoica, de psicologia profunda e de estoicismo, inscreva-se no canal como sinal da sua presença, deixe o seu like, comente e compartilhe. Quando a pessoa dá um conselho que não foi pedido, a pessoa está dizendo que sabe mais que a outra pessoa. Quando a pessoa oferece ajuda a alguém que não a requisitou, a pessoa está dizendo que a esse alguém não é capaz de resolver sozinho. Quando a pessoa tenta salvar alguém de um erro, literalmente está dizendo que o seu julgamento é falho e o dela é superior. Nietzsche enxergava nisso uma forma de ressentimento, uma inversão de valores, onde o fraco se veste de forte e o dominador se veste de salvador. E aqui está a verdade que poucos encaram. Uma pessoa não ajuda quem não lhe pede. Na verdade, a pessoa se ajuda. A pessoa alivia a sua própria ansiedade, a sua própria necessidade de ser útil, a sua própria carência de ser reconhecido como bom. Os estoicos, com sua lucidez cirúrgica, dividem o mundo em duas categorias: o que está sob seu controle e o que não está. O que está sob seu controle? Suas ações, seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. O que não está sob seu controle? O que os outros fazem, o que os outros sentem, o que os outros precisam ou não precisam. Quando alguém oferece uma ajuda não solicitada, está tentando controlar algo que não lhe pertence. A pessoa está invadindo o território do outro, o único território onde ele tem soberania, a própria vida. Epiteto foi direto ao dizer que não se preocupe com o que os outros pensam, dizem ou fazem. Isso é assunto deles e não seu. Sêneca certa vez escreveu: o sábio se ocupa do que pode mudar. O tolo se desgasta com o que não pode. Se a pessoa não pediu ajuda, ela está no controle da própria situação, mesmo que pareça estar errada. Não é problema de quem observa. Se a pessoa está sofrendo, mas não procurou ninguém, ela está escolhendo o próprio caminho, mesmo que pareça o caminho errado. Não é responsabilidade de quem observa. O estoico sabe que a verdadeira ajuda só é útil quando é requisitada. Porque só quando a pessoa pede, ela está pronta para receber. Só quando ela pede, ela reconhece a própria limitação e, portanto, está aberta à mudança. Fora disso, não se está ajudando. Está se intrometendo.
Carl Jung ensinava que tudo o que se faz repetidamente, mesmo que pareça bom, tem uma raiz na sombra. Aquela parte que se esconde, que se reprime, que se nega. A sombra do Salvador se esconde primeiro, na necessidade de ser necessário. Muitas pessoas oferecem ajuda porque precisam se sentir indispensáveis. Têm pavor de serem descartáveis, de não fazerem falta. Então, tornam-se resolvedoras de problemas, enquanto no fundo, o que querem é garantir um lugar no coração do outro ou no mundo. O segundo é o medo de olhar para si mesmo. É muito mais fácil consertar a vida dos outros do que encarar as próprias feridas. Jung chamava isso de projeção. A pessoa vê a dor, a falta, o sofrimento no outro porque não suporta ver em si mesma. Ao salvar o outro, foge da própria salvação. Em terceiro, está a necessidade de controle. Oferecer ajuda sem ser chamado é muitas vezes uma forma de controle sutil. Quer-se que o outro dependa de si. Quer-se que o outro faça o que se acha que é certo. Quer-se ser o centro da história do outro. Maquiavel observou um fenômeno que se repete em todas as cortes, em todos os tempos. Aquilo que é oferecido de graça, sem ser pedido, perde todo o valor. O príncipe que se coloca à disposição sem ser convocado torna-se um serviçal. O conselheiro que dá sua opinião sem ser consultado torna-se um incômodo. O subordinado que faz favores não solicitados torna-se um puxa-saco. Maquiavel escreveu que o governante sábio deve ser como a raposa. Astuto, observador, que não se expõe sem necessidade. E ele sabia que a raposa só se move quando a caça está distraída ou quando a presa a convida. Quando alguém se oferece demais, seu valor cai. Quando alguém é difícil de ser encontrado, seu valor sobe. Nietzsche aconselha a nunca se colocar à disposição de quem não te chamou. Você será visto como um bajulador, não como um conselheiro. E aqui está a virada de chave. Ao invés de oferecer, espere ser procurado. Ao invés de se doar, faça-se desejar. Ao invés de consertar, torne-se uma referência. As pessoas dão valor ao que custa a obter. Se alguém está sempre disponível, não tem preço, e o que não tem preço não é valorizado. Existe um padrão cruel que Jung identificou e que Nietzsche antecipou. A pessoa que oferece ajuda não solicitada está muitas vezes presa em um ciclo vicioso. Ela oferece ajuda, é rejeitada ou ignorada, sente-se frustrada, oferece mais ajuda, irrita as pessoas, sente-se incompreendida e repete o ciclo. No final, sente-se uma vítima. Muita gente diz: eu só queria ajudar. Por que ninguém reconhece? Mas a verdade é que essa pessoa não está ajudando ninguém. Está drenando sua própria energia em um poço sem fundo. Nietzsche chamaria isso de ressentimento, a raiva que vem quando o ego não é satisfeito. Oferece-se algo não pedido, espera-se gratidão, não se recebe e ressente-se. Esse ressentimento corrói a alma e afasta as pessoas. Nietzsche, por sua vez, ensina que a verdadeira virtude não espera recompensa. Se alguém ajuda esperando reconhecimento, não está ajudando, está negociando. E as negociações que não são solicitadas são as piores. O ciclo do Salvador só se quebra quando se percebe que não se é responsável pela felicidade alheia. A dor do outro não é sua para curar, a menos que ele peça. O próprio valor não está em quantas pessoas se salva, mas em como se vive a própria vida. Cuidar de si é o primeiro ato de responsabilidade. Só depois, e quando chamado, estende-se a mão.
Como aplicar essa filosofia na vida? Como parar de oferecer o que não foi pedido? Passo 1. A pausa antes do conselho. Quando alguém contar um problema, não se responde imediatamente com uma solução. Responda com uma pergunta. Você quer minha opinião ou só quer desabafar? Isso devolve ao outro a responsabilidade e coloca quem oferece na posição de quem respeita a autonomia alheia. Passo 2. A pergunta que cura o Salvador. Antes de oferecer ajuda, pergunte a si mesmo: essa pessoa está pronta para receber o que eu tenho a oferecer? Se a resposta for não, cale-se. Ajuda só é útil quando o solo está preparado. Caso contrário, é semente em terra árida. Passo 3. O desapego do resultado. Se for chamado, ajude com generosidade, mas sem apego. A pessoa pode ignorar o conselho, pode até se irritar. Isso não é problema de quem ajudou. Fez-se o que foi pedido, o resto pertence a ela. Passo 4. A concentração na própria vida. Desvie a energia que era gasta tentando consertar os outros para construir a si mesmo. Se há tanta vontade de salvar, salve-se primeiro. Torne-se a pessoa mais forte, mais sábia, mais íntegra. Isso, por si só, já é a maior ajuda que se pode dar ao mundo, porque se torna um exemplo vivo. O verdadeiro poder não está em consertar o outro, está em ser consultado por ele. E para ser consultado, é preciso ser uma referência, não um prestador de serviço. Da próxima vez que a vontade de oferecer ajuda não solicitada surgir, lembre-se: não se é o salvador do mundo. O outro tem a própria jornada. A ajuda só vale quando é pedida. E, acima de tudo, há uma vida para ser vivida, e ela é a obra-prima de cada um. Nietzsche disse: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas atenção, o caos é pessoal. Não se impõe aos outros. Dançar é pessoal. Não se obriga ninguém a acompanhar o próprio ritmo. Pare de oferecer o que não te pedem. Pare de se doar a quem não te quer. Pare de salvar quem não quer ser salvo. E com essa energia preservada, construa algo que ninguém pode tirar: sua própria grandeza. Por favor, se esse conteúdo agradou a sua alma, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Aquele abraço. Até o próximo vídeo.